Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo que pode lhe ajudar a dormir melhor. Como você já deve saber, estamos trabalhando em um processo, um curso, que vai reunir todas as ferramentas, todas as dicas, todas as indicações terapêuticas de como você pode dormir melhor. Para isso, estamos no processo de pesquisa, nos aprofundando em estudar todos os pontos onde podemos extrair conhecimento para criar um processo realmente robusto, que cubra todas as áreas. Estamos conversando com especialistas e no vídeo de hoje nós vamos ouvir a palavra da especialista, a médica psiquiatra doutora Mariana Saavedra. Preste bem atenção, porque as dicas dela poderão lhe ajudar a dormir melhor. Vamos então ouvir a palavra da especialista. Meu nome é Mariana Saavedra, sou psiquiatra, fiz pós-graduação em dependência química, fiz pós-graduação em homeopatia e hoje vou falar um pouquinho sobre insônia, que é esse distúrbio tão comum na população. Inclusive hoje consideramos a insônia uma pandemia. As mudanças de hábitos e os avanços tecnológicos dos últimos 100 anos eles fizeram com que as pessoas dormissem cada vez menos. E isso prejudica muito o crescimento das crianças, a consolidação da memória, o funcionamento adequado das pessoas no trabalho, do convívio social. E a gente sabe que a genética é um fator muito importante como uma das causas para o distúrbio de sono. Por exemplo, naquelas pessoas que funcionam melhor de dia, outras funcionam melhor à noite, inclusive em relação à quantidade de sono. E isso é algo que é difícil ser modificado. Mas a gente sabe que existem também os hábitos adquiridos no ambiente doméstico, que podem ser a rotina ou a falta de rotina para dormir. E esses hábitos, eles podem perdurar durante toda a vida do indivíduo. E a gente também sabe, a partir de evidências científicas, dos estudos, que as pessoas que apresentam insônia em períodos de estresse, elas têm maior propensão a desenvolver a insônia persistente, a insônia crônica. O controle do ritmo circadiano, de claro e escuro, se dá pela incidência de luz na retina. Antigamente, as pessoas elas dormiam ao anoitecer e acordavam com o nascer do sol. Com a mudança de comportamento, os avanços tecnológicos, a modernização tecnológica, a luz desses aparelhos ela diminui, ela suprime a secreção de melatonina, consequentemente diminuindo o sono. E os transtornos do ritmo circadiano, eles podem levar à insônia e à sonolência excessiva. As consequências do transtorno de sono podem ser aumento do risco cardiovascular por aumento de obesidade e hipertensão arterial sistêmica, sonolência diurna, podendo levar a aumento de acidentes, comprometimento do desempenho escolar, profissional, piora do humor, lesões musculares. As estratégias medicamentosas, elas podem ser muito valiosas após uma criteriosa avaliação médica. E a gente pode lançar mão de hipnóticos, indutores do sono, antidepressivos sedativos em casos de depressão moderada ou grave, antipsicóticos sedativos e agonistas de receptor de melatonina. De acordo com a 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, o DSM-5, a gente pode classificar a insônia em 3 tipos. A insônia aguda, que tem duração até 1 mês, a insônia de curto prazo, que dura de 1 a 3 meses, e a insônia persistente, com duração superior a 3 meses. Muitas pessoas procuram. Até em virtude do aumento dos transtornos de ansiedade, hoje a gente não classifica a insônia como insônia secundária nesses casos. A gente trata a insônia como uma doença, um distúrbio a ser tratado além da comorbidade que traz o indivíduo ao psiquiatra, por exemplo, que pode ser um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, e isso tem aumentado cada vez mais com
o aumento dos recursos tecnológicos, a demanda profissional, a necessidade de sempre estar atento e vigilante a tudo e a todos, né? Uma das primeiras coisas que eu penso quando o paciente chega com insônia é colocá-lo para dormir, porque o sono é uma necessidade vital e se a pessoa não dorme, ela não fica bem. Existem várias estratégias medicamentosas e não medicamentosas, e nas medicamentosas alopáticas existem medicamentos como indutores do sono, hipnóticos, que não causam dependência. Os que podem causar dependência são os benzodiazepínicos, o famoso diazepam, por exemplo, o famoso clonazepam, o famoso alprazolam, mas esses, em geral, eu não escolho como primeira opção para o paciente dormir. Quando a gente pega um paciente mais refratário, vamos dizer assim, eu geralmente lanço mão de um tratamento multidisciplinar. Então, eu investigo, eu posso utilizar a polissonografia, que é um exame para investigar o sono dele, saber se há comorbidades, e é muito importante tratar a doença que o paciente tenha correlacionada. Então, por exemplo, se é um paciente com insônia, com distúrbio de sono, que tenha até uma doença clínica no sentido de não psiquiátrica, a gente precisa também estabilizar esse paciente, uma doença tireoidiana, uma apneia do sono. Então, se a gente conseguir enxergar o paciente como um todo, a taxa de sucesso é alta. Ela é maior no sexo feminino. A mulher, em geral, ela procura mais ajuda, né? Mas, de fato, há uma influência hormonal importante. O eixo hipotálamo-hipófise, os fatores endocrinológicos, hoje a gente sabe que tem total correlação com a psiquiatria, com os sintomas psiquiátricos. Higiene do sono é você limpar, é você modificar seus hábitos. Então, praticar regularmente atividade física, fazer exercícios de relaxamento antes de dormir, como alongamento, como respiração, práticas de meditação, que hoje você encontra bastante difundido, inclusive gratuitamente no YouTube. Não tomar medicamentos sem avaliação médica, não utilizar cafeína, não utilizar álcool próximo do horário de dormir, não ir para a cama sem sono. Ah, mas eu quero ficar na cama esperando o sono vir. Não, esse é um hábito extremamente nocivo. Não está com sono, vai ler um livro, escuta uma música clássica. Então não são só dicas, são orientações realmente comprovadas cientificamente e importantíssimas. Pois é, isso depende de cada pessoa, sim, mas em geral existe uma faixa de 6 a 9 horas de necessidade de sono. Com o tempo, com a idade, vai diminuindo a necessidade de sono do indivíduo. O idoso tende a dormir menos.